vamos para a nossa próxima aula, aula 8, adaptação na prática do processo de avaliação. Gente, é uma aula muito importante, o que pode e o que não pode. Coloque aqui já nos comentários o que é que você já fez que você acha que não pode, ou suas dúvidas do que pode e o que não pode em sala de aula, em inclusão, em adaptação. Vamos lá. Para crianças de inclusão em sala de aula é muito importante utilizar uma variedade de tipos de avaliação que nós já vimos em outras aulas, tá? Então, vamos ter aqui alguns tipos de avaliação que são apropriadas e que pode. E nós iremos esticar até o que não pode, tá certo? Então, vamos ter uma conversa mais perto, mais direta, tá certo? Para que a gente possa conseguir realmente entender. Avaliação formativa. O que é essa avaliação formativa? É aquela avaliação escrita, que ela é mensal, bimestral, trimestral, vai depender da forma que é organizada a sua escola. Ela é em tempo real, porque você dá ali a prova, o papel para cada um, e ali ele vai responder as questões, depois ele devolve, você corrige, bota nota. Avaliação formativa, tá? Avaliação formativa, você pode o quê? Você pode, por exemplo, colocar a prova valendo 5. E o restante, você pode fazer atividade em grupo, você pode fazer um trabalho, você pode fazer um exercício prático, você pode tentar outros recursos para juntar com aquela prova, certo? Com aquela atividade. Aquela atividade avaliativa que é obrigatória. Mas, para isso, você deve conversar com o seu diretor, com o seu coordenador, seu gestor, tá certo? Seu núcleo gestor, para saber se é possível. Ou se realmente você precisa fazer aquela prova valendo de 0 a 10, tá? E um trabalho para complementar caso o aluno tire abaixo de 6, principalmente os alunos de inclusão. Os alunos de inclusão, você sempre deve complementar. O que é que você não pode fazer? Não alcançar aquele aluno. Não fazer nada por ele. Por que que existe o mito de que alunos de inclusão não se pode reprovar? Gente, isso é um mito. Por que que é um mito? Porque esse aluno de inclusão, claro que dependendo do diagnóstico, dependendo do nível de suporte, claro que tem todas essas questões. Mas o aluno de inclusão, ele pode sim ser reprovado. Como? Se você tiver provas de que você fez tudo por aquele aluno. Olha, eu fiz a prova, eu fiz o trabalho, eu fiz a atividade prática, eu com o auxílio da auxiliar de sala, ou então com o auxílio da cuidadora, nós fizemos isso pelo aluno. O objetivo era esse, e ele alcançou isso. Não alcançou todo o objetivo, mas ele alcançou 70%. 70% é nota 7. Nota 7 é média. Para muitos estados aqui do Brasil, a média é 7. Mas tem estados aqui no Brasil que a média é 5 ou 6. Então, acertou 50%, ok. Acertou 60%, 70%, ok. Gente, é mito. Você dá para o aluno de inclusão 10 sempre. Porque tem que colocar no diário. Isso é mito. Mas, em contrapartida, você deve fazer alguma coisa por esse aluno, tá certo? Mas também, outra contrapartida. A escola também tem que lhe dar o suporte para você fazer todo esse manejo, tá certo? Escola não deu suporte, gente, não tem por onde correr. Você faz o que você conseguir fazer e aí você conversa com o seu núcleo gestor para saber o que é que se pode complementar, tá certo? Por exemplo, alunos de altas habilidades e superdotação. Alunos de alta habilidade e superdotação, além do conteúdo, você deve complementar a mais, certo? O que é complementar a mais? Aprofundar mais no assunto, puxar um assunto, por exemplo, que é a continuação do outro. Você pode complementar ali o ensino dele. Já um aluno tipo autista, nível 3 de suporte,
que ele é não verbal, que ele só fica em sala, ou então aquele que nem entra na sala, você deve também tentar fazer atividades que sejam práticas, que sejam concretas e que ele, por exemplo, pode fazer andando. Ah, ele não para quieto, ele anda andando da escola inteira. Então, vamos fazer uma atividade que ele faça andando, certo? Isso é inclusão, isso é adaptar. Ele alcançou o objetivo, mesmo correndo na quadra? Sim, alcançou. Então, ok. Certo? Você pode pedir ajuda também ao professor de educação física para esse momento, certo? Existe também a avaliação diagnóstica, aquela avaliação que você faz no início de cada processo, ou de cada mês, ou de cada bimestre, para saber se o aluno alcançou algum objetivo, ou para você saber o que ele sabe para partir para o aprendizado. Todo aluno, de inclusão ou não, você deve partir para o que ele sabe para o aprendizado. Quer dizer, do que ele sabe para o que ele não sabe. Então, a avaliação diagnóstica, ele ajuda nisso. A avaliação sumativa é uma avaliação, ela é feita no final de tudo, certo? Para saber se o aluno alcançou todos os objetivos, todas as habilidades. É uma avaliação que você pode fazer, uma avaliação formal, você pode fazer um debate, pode colocar em cada lado da sala um grupo, por exemplo, o contra e o a favor. Você pode colocar também atividades em grupo para eles, em uma cartolina, fazer muitas coisas que eles aprenderam durante o ano. Então, é uma avaliação sumativa. Não é tão comum atividade sumativa, mas existe sim muitas prefeituras aqui pelo Brasil que é obrigatório, certo? Essa atividade. Então, essa atividade sumativa você pode fazer de várias formas. Tem prefeituras que enviam essa prova sumativa como uma prova externa, tipo um Enem, tipo um SAEB, certo? Existe o ESPA-S no Ceará, existe o SAEB no Brasil e existe várias outras provas externas, como por exemplo em São Paulo, no Rio Grande do Sul, cada um tem o seu, tá? E juntando essas provas externas é que a gente tem o resultado do PISA, que é aquele índice global, tá? Então, tem, sim, estados e prefeituras que são obrigatórios essa avaliação sumativa. Uma avaliação autêntica. O que é essa avaliação autêntica? Gente, é uma avaliação que você faz de desempenho, é uma avaliação subjetiva, certo? Que você vai avaliar se aquele aluno alcançou, certo? É uma avaliação sua com o aluno, ela é individualizada, tá certo? Essa é uma avaliação autêntica do conhecimento e das habilidades de cada aluno, tá? Por exemplo, um aluno de primeiro ano dos anos iniciais, ele não conseguia, a gente chama muito, a gente pedagogo, tirar da lousa. O que é? Escrever o que está na lousa no caderno, certo? Ou então, aquele aluno lá do 9º ano, que não conseguia entender até o 9º ano as 4 operações. Mas, no final do ano, ele conseguiu ter uma base das 4 operações. Então, isso é uma avaliação autêntica, tá certo? Você vai fazer juntamente ali com o aluno, individualmente. Avaliação baseada no desempenho. E aí, essa avaliação baseada no desempenho, você pode fazer essa avaliação, uma avaliação formativa escrita, uma avaliação em grupo, um seminário. Então, uma avaliação baseada em desempenho que você vai fazer da forma que você achar melhor e que se encaixa no seu componente, na sua disciplina. Tá certo? Porque, por exemplo, na disciplina de ciências, dá para fazer certas coisas que não dá para fazer na de matemática, que não dá para fazer na de português. Mas também dá para fazer essa atividade de ciência, dá para fazer parecido em história e geografia. Então, essa é uma avaliação de desempenho que você também pode juntar outros profissionais, né, de outras disciplinas e fazer uma só, tá? Então, fica a seu critério essa avaliação de desempenho. A avaliação adaptativa é aquela avaliação que realmente está adaptado para aquele aluno, que já falamos em aulas anteriores,
alguns tipos, certo? Avaliação colaborativa, você pode fazer essa avaliação, o aluno em dupla, em trio, pode fazer também essa avaliação colaborativa, por exemplo, juntar todos os professores e discutir sobre aquele aluno, que acontece muito no fim do ano, que é o famoso conselho escolar. O conselho escolar, ele não precisa ser só no final do ano para saber se aquele aluno vai passar ou vai ficar de recuperação. Não, essa avaliação do conselho escolar, você pode fazer várias vezes ao ano, você pode fazer todo bimestre, certo? Para que lá no final, o conselho escolar final, não fique com tantos alunos para você avaliar, certo? Essa avaliação colaborativa pode ser tanto com os alunos, quanto com os outros profissionais que atendem esse aluno, outros professores de outros componentes. E tem a autoavaliação e a coavaliação, que aí o próprio aluno se avalia e o próprio professor se avalia. Você pode fazer um questionário para o aluno dizer, lhe avaliar, e você também pode estar chamando de um por um, individualmente, para falar sobre a avaliação, o desempenho dele e sobre o que ele acha do ensino de aprendizagem dele. Eu falo a verdade, essa avaliação, essa autoavaliação e a coavaliação, gente, às vezes ela é utópica. Por que é utópica? Gente, a dinâmica de sala de aula, ela muitas vezes é tão sobrecarregada que não conseguimos fazer essa autoavaliação, essa coavaliação que é tão importante para os alunos. Gente, o que o aluno acha da minha aula? Às vezes eu mudo um pouquinho, tipo, eu falo muito devagar ou eu falo muito rápido. E o aluno vai me dar esse feedback. E aí eu falando mais devagar ou mais rápido, ele vai conseguir dar conta do conteúdo. Então, tem muitas coisas aí que podem ser feitas, que podem ser avaliadas. Você está ali não só pelo seu salário, não. Você está ali para o aluno. Você tem que alcançar o aluno. Muitas vezes você já está sem paciência, já não quer mais estar em sala de aula. Ou então para aqueles professores que já são de carreira, que já querem se readaptar. Então, essa autoavaliação é muito importante até para a sua motivação, certo? O que eu preciso fazer para alcançar aquele aluno? É utópico, muitas vezes? Sim, 80%, 90% das salas de aula isso é utópico. Mas, ele é possível? Ele é possível. Por quê? Experiência própria. Eu já consegui fazer isso numa sala de 8º ano. E foi muito legal. Coloquei os alunos em ciclo e vamos lá, vamos falar. Certo? Mas os alunos falarem de você pode ser coletivamente. Agora, você falar de cada aluno precisa ser no individual. Porque existe uma lei, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que você não pode constranger o aluno na frente de colegas, na frente de outros, na frente de adultos. Então, muito cuidado na hora de fazer esses momentos de autoavaliação e de coavaliação. Muito cuidado no que você está falando em sala de aula, porque hoje em dia os alunos filmam tudo, tiram foto de tudo e tudo acontece, certo? E é muito importante que você, professor, tenha esse domínio do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Depois trarei esse curso, mas não é nesse momento agora, mas sim trarei esse curso do Estatuto da Criança e do Adolescente para professores, ok? Então, essa foi a nossa aula, tá? Aqui do lado, como sempre, tem todos os PDFs, tem a apostila, tem tudo que eu falei aqui. Tem modelos também de atividades, de testes para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos e etc. Tudo aqui do lado. Se você está no YouTube, quero participar, quero pegar esses PDFs e quero participar do curso, que o curso é de graça. Coloca aqui nos comentários que eu entrarei em contato com você. E aí você entra no nosso grupo de WhatsApp e vamos discutir juntos sobre vários desses outros temas. Coloque aqui, por favor, o seu like, seu joinha. Coloque aqui o seu joinha, coloque gostei, coloque seu comentário.
e até a próxima aula. Tchau!